Mas vamos falar de relacionamentos. Eu vou começar fazendo uma pergunta e eu vou deixar aqui, irmãos, olha, você que está na live, se você quiser fazer alguma pergunta, né? Você pode ficar à vontade de fazer a pergunta, e quem quiser marcar, eu quero dizer a vocês que a doutora tem feito um preço muito bom, acessível a todos. Sim. Para poder fazer as consultas, para poder fazer as sessões de psicologia, viu? Chama psicologia mesmo, né? Sessões, terapia. Sessões de terapia. Me diga uma coisa, o que desgasta mais um casamento? O desgaste do casamento, o que afeta mais? Porque de repente você vê um casal que viveu os encantos da conquista, viveu aqueles momentos felizes, daqui a pouco estão se odiando. Sim, pastor. O que é que desgasta mais? E hoje em dia tá bem comum. Na verdade, isso sempre existiu, né? Pastor, a questão do desgaste é muito a questão, assim, eu acho que isso já vem lá do começo. Às vezes as pessoas entram no casamento com aquela ilusão, né? Com aquele romantismo, e perdura sempre nessa ideia de que isso vai ser para sempre. Só que o casal esquece, as pessoas esquecem que isso precisa ser renovado sempre, né? Que isso precisa ser trabalhado sempre. Quando existe um momento de crise, é muito importante sentar, conversar, o diálogo. Eu penso que acima de qualquer coisa, porque você pode respeitar, você pode amar, você pode ter todas essas, mas se você não tiver o diálogo, se você não for transparente, se não houver, né, uma boa comunicação no casamento, você não consegue nem passar acerca do amor que você tem, acerca do respeito, né, acerca da admiração. E também sobre essa questão da admiração. O casamento ele começa muito envolvido pela emoção, né? O amor é muito envolvido pela emoção do começo. Mas o que faz permanecer e perdurar é exatamente a admiração. Quando eu deixo de admirar o meu cônjuge, quando eu começo a ver coisas que me desagradam, quando eu começo a me entristecer com o comportamento, tanto de um quanto do outro, né? E não se sentam para ter um diálogo e ver o que é que precisa melhorar, como que pode despertar novamente essa admiração. Então aí os casamentos tendem a fracassar, né? E isso a gente está falando, pastor, de um casamento, de um relacionamento funcional. Sim. De um relacionamento saudável. Agora, quando nós falamos de relacionamentos disfuncionais, esse desgaste, esse erro já começa no namoro. E eu tenho atendido algumas pacientes que estão à beira, né, de entrar num casamento. Já existem sinais ali de que isso não vai ser legal. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Pastora Ângela, daqui a pouco a pastora vai participar. Entra aí no Instagram aí, coloca o telefone da pastora Fabiana aí, porque os irmãos, eu vou dizer a você qual é o telefone, você coloca aí. Porque os irmãos nós estamos em 2 canais do YouTube, né? Três canais do Face, estamos em três aplicativos, e o telefone da pastora Fabiana é 84, código do estado 99931 3636. Repetindo, 84 9, aí você coloca 9931 3636. Para você que está nos aplicativos, que não vê a imagem, e a pastora Ângela está colocando agora aqui no Instagram. Muito bem, pastora, deixa eu fazer aqui uma comparação. Se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir. Sim. Eu planto uma planta. Aí essa planta, ela foi plantada, ela tem que ser regada. A plantinha nasceu. Sim. E eu tô aqui ilustrando como se fosse o amor de um casal. Aí eu tenho que cuidar. Aí apareceu um fungozinho. Aí eu tenho que botar aquele remedinho, aquele defensivo para matar aquele fungo, senão ele mata a planta. Cai as folhas, né? Então o que é que acontece? Se você tiver um casamento, uma das coisas hoje que mais prejudica o casamento, a relação homem-mulher, pai e filhos, é o celular. Outro dia estava um monte de gente aqui em casa
para jantar, a pastora Jocelyn falou: pode largar esse celular e tudo aí. Pode parar. E o que o celular tira? A comunicação. Exatamente, é por isso que eu estou dizendo que a senhora falou isso. A comunicação. Entendeu? A gente vai tomar café da manhã. Você sabe que o ato de sentar na mesa para se alimentar é um ato, primeiramente, de agradecer a Deus, porque o pão está na mesa. Sim. E esse pão representa o próprio Deus. Né? E começa a mulher aqui no celular. Né? O correto seria: vou tomar café, vou celular lá, longe, modo avião. Só atendo depois, para poder haver essa comunicação. Onde não existe comunicação, não existe declaração de amor. Onde não existe declaração de amor, não existe alimentação desse amor. É mais ou menos por aí, né? Sim, e também tem um momento também, na hora que os dois sempre... Algo que eu acho muito válido, pastor, é os dois irem dormir no mesmo horário, quando dá, para poder o quê? Naquele momento que você deita, você vai conversar, você vai ver como é que foi o dia... Você vai perguntar, né, sobre alguma coisa, porque às vezes o dia foi tão corrido e nem deu tempo nem de almoçar, mas tem a hora, né, ali de deitar. Mas às vezes um vai dormir em um horário, outro vai dormir no outro, só se vê no outro dia. E assim o desgaste vai acontecendo. Acaba os gestos de carinho, até os momentos mais íntimos, vai tudo para o espaço. Tudo para o espaço. E aí o que é que acontece? Acontece exatamente esse distanciamento. Sim. E a gente está falando aqui, como eu disse, de um casamento funcional, um casamento onde, né, duas pessoas estão ali e existe o amor, existe pelo menos assim o desejo, né, de permanecer, mas existe uma crise, existe um cansaço, existe um desgaste. Agora, algo, pastor, que tem chegado muito ao consultório, né, é como o senhor disse, muitas mulheres que chegam com crises de ansiedade, depressão. Já atendi mulheres que estavam assim à beira do suicídio. Por quê? Porque estão enfrentando um relacionamento abusivo. E eu vou falar aqui de mulher, mas também tem muitos homens que enfrentam isso. Porque quando você entra num relacionamento disfuncional, onde no início isso já está ali, apesar de que vem muito maquiado, né? A pessoa que ela tem a tendência a ser abusiva, ela chega maquiada, ela chega no momento em que a outra pessoa ela está carente. Então as palavras são muito doces, né, pastora Ângela? As atitudes são muito doces. Só que com o passar dos dias, tem uns que demoram até alguns anos, sabe? Mas com o passar dos dias e tal, de repente começa a revelar uma verdadeira face. Onde muitas mulheres estão presas já há anos e não conseguem sair desses relacionamentos aonde nem todas vivem violência física, mas vivem um intenso abuso psicológico, um intenso abuso emocional, aonde a pessoa já descartou aquela pessoa emocionalmente, mas continua mantendo aquela pessoa encarcerada. Aí, muitas pessoas, eu atendo algumas mulheres que estão nesse caso e elas sempre falam para mim: doutora, as pessoas me perguntam como que eu ainda estou e eu não consigo entender por que eu ainda estou nesse relacionamento. Por quê? Porque a pessoa tem uma dependência emocional muito grande. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser realmente entendido. Isso tem muito a ver com paternidade. Isso tem muito a ver com a invalidação lá no passado. O papel do pai e da mãe na vida da criança, pastor, eu sempre falo isso diariamente para os meus pacientes. O papel do pai e da mãe. E é uma das primeiras perguntas que eu faço: como era a sua infância? Como você era tratado? Como seus pais te tratavam? Aí muitas dizem: minha mãe falava que eu era horrorosa, que eu era feia, que eu não ia dar em nada. Outras foram extremamente cobradas, assim, tiveram aquele acompanhamento pai, mãe, mas assim, tirei tal nota, não tem mais que a sua obrigação. Não existe um elogio. A função dos pais da infância é validar, é trazer para esse filho a autoestima. Se os nossos filhos não têm a autoestima construída na infância, lá na fase adulta eles vão gerar adultos dependentes emocionalmente, que vai aceitar qualquer tipo de relacionamento para não ficar sozinho. Qualquer elogiozinho que vier, qualquer migalhazinha essa pessoa está aceitando. E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. É verdade.
É verdade. Né? Então, assim, eu atendo algumas mulheres nessa situação, mulheres que ainda não se casaram, que estão nessa situação. Então, assim, eu quero fazer uma observação hoje para as meninas que ainda não se casaram. Porque quem está lá dentro agora está lutando para tentar sair, né? E eu tive, pastor, uma experiência, né, na minha vida, e eu também não conseguia sair. Também não conseguia entender por que eu permaneci ali. Mas chegou um dia, né, que realmente o Senhor me libertou, Ele me tirou de um relacionamento que havia um abuso emocional muito grande, um abuso psicológico muito grande. Mas os sinais já estavam lá no namoro. Aí quando seus pais te avisam, não casa. Aí chegava amiga minha, não faz isso. E eu achava que as pessoas não queriam minha felicidade, né? Daí você entra com um propósito, você entra porque você quer ter liberdade. Eu casei com 17 anos, então eu queria liberdade, eu queria ter minha família, minha vida, só que não foi bem assim, né? Aí para você sair já tem toda a dificuldade. Tem a questão também, eu tinha a questão religiosa, onde eu aprendi que você tinha que ser casado para sempre, e eu continuo acreditando no casamento. Não faço apologia ao divórcio. Só que hoje, diferentemente do passado, quando eu dizia, né, quando eu aconselhava as minhas ovelhas, quando eu era pastor, eu dizia, não, você precisa suportar até o fim, você tem que suportar até o fim. Hoje eu posso falar a mesma coisa, só que com uma vírgula. Qual que é o fim? Qual que é o limite? Qual que é o limite que nós devemos suportar? Suportar, a Bíblia manda suportar uns aos outros. Agora, aceitar tudo, isso não é forma de amor. Isso é falta de amor próprio. Então, aí a gente vai contra a palavra quando a Bíblia nos manda o que no mandamento? Amar seu próximo como você mesmo. Se você aceita tudo que vem de abuso, de humilhação, de desprezo, né, de indiferença, porque eu acho que a indiferença e o desprezo é pior do que um tapa na cara. Não estou dizendo sobre violência, mas é muito pior, né? E você aceitar isso e achar que está num relacionamento normal, isso não é normal. E muitas ficam com aquela velha história. Não, Deus vai mudar, Ele vai mudar, está sofrendo abuso, está sendo traído, está sendo humilhado, está sendo pisado, e está ali. Será que Deus tem isso pra gente? Então, hoje eu reflito mais. Eu penso mais sobre, será que Deus quer que uma mulher que está ali vivendo a vontade dEle, sendo fiel a Ele, né, viva assim? Essa semana eu vi um post lá no YouTube, no Instagram, falando assim, que quando uma mulher se volta para o Senhor, uma mulher que está casada com um abusador, se volta para o Senhor e começa a buscar e a servir a Deus, essa pessoa vai se ver com Deus. A partir do momento que eu estou com Cristo, quem está me ferindo e me machucando, essa pessoa vai se ver com Deus. Eu digo muito isso, é verdade. Né? Então, assim, aí nós nos tornamos, sim, flores do jardim do Senhor. Eu pego sempre essa palavra. Nós somos flores do jardim do Senhor. E aí daquele que vem para ferir você. Eu não estou dizendo sobre vingança, mas isso é uma verdade. Está escrito. Né, pastor? Então, assim, as mulheres precisam se valorizar, precisam se amar. As meninas, observem os sinais, observem onde você está entrando. Observe, porque depois que você casou, aí a luta é para você sair, sabe? É claro que muitos dessas pessoas, pastor, desses maridos, né? A gente está falando aqui um público mais feminino, mas também tem homens que passam por isso, mas a gente observa assim, tem muitos maridos que se encontram com Cristo e são transformados, né? E de um abuso, de um abusador, passa a ser um homem de Deus, um homem que vai amar e respeitar a esposa, que se arrepende desse passado, mas tem muitos que nem querem se encontrar com Cristo e pasmem, permanecem dentro da igreja. Sim. Né? Então, assim, meninas, tomem cuidado, não é porque é da igreja que é coisa boa, não é porque é da igreja, né?
Não é porque aparece, porque tem a vida boa, porque tem boas condições. Não é. Então, assim, fique atento aos sinais. Quando passa o tempo, você olha para trás e você fala, gente, estava tudo ali. Não estava nem nas entrelinhas, estava assim, escancarado. E a gente fecha os olhos e embarca numa viagem que muitas mulheres não têm volta, morrem. Né? Essa semana a gente viu o caso lá de Goiás, do homem lá que matou as duas filhas para se vingar, né? Da esposa que não quis, né? Que o traiu. Enfim, isso tudo é o que está acontecendo, é o descontrole que está acontecendo dentro das famílias. Muita família que foi o Senhor quem levantou e Satanás tem infiltrado ali, né? Para poder destruir. Muitos pecados não confessados que estão ali dentro do casamento e aquilo ali vai apodrecendo. Então precisa-se ter transparência, comunicação, respeito, lealdade, parceria. Sabe, isso não é uma coisa utópica, uma coisa assim surreal, não, é uma coisa que precisa. Isso precisa ser construído. Mas a gente fala muito sobre romantismo, mulher é muito romântica, né? Às vezes você ouve assim, mas o meu marido não faz homenagem, mas o meu marido... Pastor, o que eu tenho aprendido hoje no meu relacionamento com o Antônio, né, com o meu marido, a gente vai fazer 1 ano de casado. O que eu tenho aprendido é que a gente precisa olhar os detalhes. Quando é uma pessoa normal, digamos assim, uma pessoa não abusiva, você precisa atentar aos detalhes do amor que essa pessoa manifesta por você. É no respeito, é no tratamento, é naquele detalhezinho de um copo de água, de uma ajuda aqui, de um companheirismo aqui, do abraço ali, na hora de deitar, aquele carinho ali. Às vezes a pessoa não fala eu te amo, mas te abraça e dorme abraçado com você, né? Está ali demonstrando eu quero te proteger. Às vezes a pessoa não diz eu te amo, mas a pessoa vai lá, faz questão de trazer alguma coisa que a pessoa gosta de comer. Então, são várias linguagens, se a gente for entrar nessa área das linguagens do amor. E muitos casamentos desgastam por isso, por não entender qual é a forma do outro de amar. Então a gente precisa entender qual é a forma do outro de amar. Ele é um cara que me respeita, é uma pessoa assim, que tem orgulho, de onde chega me apresenta para as pessoas com aquele orgulho, né? E uma pessoa que te passa paz, porque quando é algo assim disfuncional, parece que você é uma insegurança terrível. Né? Então, eu penso assim, tudo que vem de Deus, tudo que está alinhado com a palavra de Deus, traz paz pra gente, né? É verdade. Então, que as mulheres percebam nesses detalhes, não se atentem muito a essas coisas assim, que a gente quer, né? A gente quer muito, e a gente torce para que os homens se despertem, acordem, sejam mais românticos, né? Levem flores e chocolates e tudo, mas nem sempre isso vai acontecer, pastor. Mas vai acontecer os detalhes do dia a dia, onde a gente precisa observar, né? E assim, existe também aquela questão o casamento, às vezes você já decidiu que a única saída é a separação, mas existe outra saída que você não viu ainda, né? Que é salvar esse casamento. Exatamente. Né? Eu sempre gosto de dizer, doutor, eu sou contra a separação, mas no caso de agressão física, eu digo que a mulher não deva suportar. Exatamente. Porque aí já é um pré-crime premeditado, uma coisa assim, sabe? Um crime passional. Mas tem muito casamento, muita dificuldade que as mulheres enfrentam, especialmente pela sensibilidade da mulher. Ela sente saudade de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, né? De alguma coisa. E eu vivo aqui ensinando os homens, quando vocês saírem, chegar numa lanchonete, compra alguma coisa para sua esposa, leve para ela, que é só para ela saber que você lembrou dela, né? Exatamente. Não esqueça daqueles momentos especiais que vocês passaram. Olha, amor, passei em tal lugar, tive lá naquela praça onde a gente, né, se beijou ali e tal. A mulher gosta disso, faz parte da vida dela. Mas o importante é que você pode ter um acompanhamento da doutora Fabiana para salvar o seu casamento. Para ter uma orientação de uma psicóloga, de uma mulher formada, e ter uma mulher que tem, além da formação da psicologia, uma formação cristã,
com a experiência de ter já pastoreado. Hoje ela é pastora, não está pastoreando igreja, mas está ajudando. Ela faz um trabalho lá na igreja do governador, que tem o pastor Cristiano e a pastora Cássia como pastores, que é um trabalho que é saradas, como é que é? Curadas para curar. Curadas para curar. Que maravilha. Maravilhoso, pastor. A gente fez lá em Ou Goiás. seja, a pessoa para curar tem que estar curada. Na verdade, não. Na verdade, é você entender, você entrar no caminho da cura. Porque o curador, ele também é ferido. Então você vai... É igual o psicólogo. Eu sou psicóloga, eu faço terapia. Então o curador, ele anda no caminho, curando e sendo curado. Curando e passando o remedinho nele ali. Enquanto ele vai curando, ele vai se autocurando. Né? Então, assim... Não é porque você é psicólogo que não tem as suas próprias feridas, né? Tem também, né? Com certeza. E o psicólogo mais ainda, porque ele compreende que precisa de um acompanhamento para poder... Sim, pastor, e a gente precisa da vivência. Tem momentos na terapia que eu preciso usar a minha vivência. Que eu preciso, às vezes, relatar algo para as mulheres sobre o que eu vivi, ou algo sobre o meu filho. Quando eu falo com a mãe de adolescente, eu sempre relato alguma coisa sobre a experiência que eu tenho com meu filho, sobre relacionamento com o filho. Então Deus me deu, assim, algumas experiências, várias na verdade, que sobre a questão da obesidade. Entendeu? Então chega pessoas no consultório com problema de autoestima, porque está com problema da obesidade, e eu posso dizer, eu passei pela obesidade. Como mudar essa mente? Fabiana, você era bem gordinha mesmo? Eu era. Pesava quantos quilos? Eu emagreci 42 quilos. Achei muita coisa, né? Então, assim, Deus me deu experiência em várias situações, e eu vejo assim, Ele sempre me leva a fazer um pequeno relato ali. Olha, é importante o terapeuta mostrar para o paciente que você é gente. Eu sou gente, eu já passei por isso. Como médico, ajuda muito. Entendeu? Então, assim, você chega e você fala, olha, eu também passei por isso, eu sei que você está enfrentando. Olha, um paciente que um parente está com câncer. Parece até mentira. Ele fala, não, a minha mãe teve câncer, um câncer super agressivo, e Jesus curou minha mãe. Amém. Então, assim, são tantos testemunhos que hoje eu posso usar isso como vivência no meu consultório. Né? Eu agradeço a Deus por isso, mesmo não pela pouca idade, digamos assim, mas eu sei que eu tenho essa bagagem de vivência, sabe? E eu sei que eu posso, de alguma maneira, assim, ajudar. E meu propósito sempre vai ser ajudar, pastor. Sempre. Eu tenho muito prazer nisso. Amém, glória a Deus. A Marilene Dias botou, estou seguindo ela. Como é que o seu Instagram está aí, né? Fabi Freire, né? @ Fabi Freire, é assim? Isso. @ Fabi Freire. Isso. .pci. Sim. PCI que é psicologia, né? Psicóloga. Muito bem. Um detalhe, você falou num assunto aí muito interessante, porque eu percebo que as mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande com relação à obesidade. É um problema sério. Mulher você quer machucar uma mulher, diga, vixe como você está gorda, pronto. É mesmo quando ter declarado guerra a ela. Né? E aí existe porque a visão que vem para a mulher, e essa visão é uma visão mercadológica, porque o mercado da publicidade sempre vendeu a modelo como exemplo de elegância e tal, né? E eu quero aqui dizer para as gordinhas que estão nos assistindo aqui, que não pense que porque você aumentou um pouco, passou do peso e tal, você deixou de ser bela, deixou de ser sensual, deixou de ser interessante ao seu homem, nada disso. Você deve olhar mais para a questão da saúde, porque mais gordura no sangue, é mais gordura para o coração, né? Uma série de problemas advém com isso. Eu sempre fui uma gordinha invocada, eu gostava de me cuidar, de me arrumar. Na verdade, a cirurgia veio mais por causa da saúde mesmo. Nunca tive problema de autoestima com relação ao meu peso. E apesar de que o ganho de peso teve muito a ver com o emocional, né? Então, por isso que isso também é uma coisa que ocasiona, né? Com o emocional. Então, você silencia, você não fala e você começa a engolir as palavras, engolir a comunicação
E teve tudo a ver com o meu relacionamento. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, as tristezas que eu tinha, aquilo que, entendeu? Então, assim, o que eu fazia? Comia. Aquela opressão provocava um apetite louco. Era um comer emocional mesmo. E a gente trata isso no consultório também. Tá vendo aí? A gente trata isso também. Então tá aí. Nós vamos cantar um hino? Vamos. O pessoal gosta da senhora cantando, hein? Escolha aí qual que a senhora quer cantar. Minha casa, Ístila. Pois é, meus amados, está aí o telefone da pastora Fabiana para você entrar em contato, marcar sua consulta. Às vezes você pensa que é uma coisa cara, não é, viu? Faça, ligue para ela. Ela está fazendo preços sociais, preços bons, para que você possa ser atendido. Aquele Rose Nascimento é Ístila, né? É Ístila. Não sei nem se é assim o nome dela, mas eu vou botar aqui, o YouTube acha um jeito. Tá aqui, né? Minha casa aqui, ó. Minha casa, pronto. Vamos ouvir então a pastora Fabiana trazendo este louvor para quebrantar o seu coração, e vá pegando o telefone dela para você falar com ela depois. Abençoe todas as famílias, que o Senhor abençoe a minha família, abençoe meu esposo, um beijão, meu marido Antônio, Bolota, para minha igreja, meus pastores, pastor Cristiano, pastora Cássia, a minha igreja, o pessoal que está assistindo, meus pacientes lindos que estão assistindo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada, muita gratidão. Até a próxima quinta, vida, né? Até a próxima quinta. Se na próxima quinta eu for viajar, eu lhe aviso. Sim. Né? Aí a gente se encontra na outra quinta, né? Certinho. Pronto.